Olá pessoal, tudo bem? Professor Alessandro de Matemática. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a característica dos triângulos, tá? A classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos, tudo bem? Bom, o triângulo é uma figura geométrica plana formada por três lados, três vértices e três ângulos internos, ó. Tudo bem? Ele é bem simples, mas mesmo assim existe alguma característica e ele se classifica de algumas formas, tá? A gente vai ver a partir de agora. Bom, agora a gente vai ver agora a classificação dos triângulos a partir dos lados. Vai aparecer a imagem dele aqui e a gente vai ver o primeiro triângulo, que é esse. Epa! Bom, o primeiro triângulo, se você olhar aqui, ele é chamado de triângulo isósceles. Bom, é um triângulo que ele possui dois lados iguais, né? Dos três lados, dois são iguais, por isso que ele é chamado de triângulo isósceles, tudo bem? E vai chegar a próxima figura. Esse próximo triângulo também é contra os lados. Esse triângulo é chamado de triângulo equilátero, porque ele possui os três lados iguais. Que beleza, né? O triângulo equilátero. E o nosso próximo triângulo, contra os lados, é esse cara aqui. E é chamado de triângulo escaleno. Por que escaleno? Porque ele possui os três lados diferentes, né? Então, contra os lados são esses aqui. Agora nós vamos fazer a classificação quanto aos ângulos, tá? Esse primeiro cara aqui, esse triângulo, é um triângulo que tem um ângulo reto. Esse ângulo que tem esse quadradinho com a bolinha, ele é chamado de ângulo reto e ele tem o valor de 90 graus. Ele não muda nunca, tá? 90 graus. E o triângulo que possui dos três ângulos, um deles, o ângulo reto, é chamado de triângulo retângulo. E é o triângulo mais utilizado na matemática. Mais utilizado, disparado, é o triângulo retângulo, tá bom? Próximo, vamos olhar aqui. Ah, esse cara, ele é chamado de acutângulo. Por que acutângulo? Porque eles têm três ângulos internos agudos. O que é um ângulo agudo, professor? É um ângulo que tem menos de 90 graus. É chamado de ângulo agudo. E esse triângulo é o acutângulo. Tá? E o nosso próximo triângulo, esse chegou aqui, ele é chamado de obtusângulo. Por que obtusângulo? Porque um dos três ângulos internos desse triângulo é um ângulo obtuso. Professor, o que é um ângulo obtuso? É um ângulo que tem mais de 90 graus. É um ângulo obtuso. Tudo bem? Então, vimos aí quanto aos lados e quanto aos ângulos. Bom, vamos fazer alguns exercícios rapidinhos aqui. Essa aula é bem rápida, mas eu queria que vocês participassem comigo. Tudo bem? Eu vou passar alguns exercícios e também para casa. Então, vamos lá. Exercício aqui, ó. Chegou um triângulo com lados medindo 18 centímetros, 13 centímetros e 25 centímetros pode ser classificado com base na medida dos seus lados. E ele pode ser o quê? Ele pode ser um triângulo equilátero, ele pode ser um triângulo isósceles, ele pode ser um triângulo escaleno ou ele pode ser um triângulo retângulo. Né? Vamos pensar aqui? Ele tem, presta atenção, um ângulo de 18, um de 13, um lado 18, 13 e 25, ou seja, três lados diferentes. Então, que triângulo é esse? É um triângulo escaleno. Um triângulo com três lados diferentes é um triângulo escaleno, tá bom? Próximo exercício. Próximo exercício, um triângulo com os ângulos medindo, olha lá, ângulos agora, 20, 70 e 90 graus. Pode ser classificado quanto aos ângulos como? Ele tem 20, 70 e 90 graus, ângulos internos. Lembra na última aula, na explicação agora? Um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, aquele quadradinho com a bolinha no meio, é chamado de ângulo reto. E esse triângulo é um triângulo retângulo. Retângulo.
Tudo bem? Tá. Vamos lá. Agora eu vou fazer um questionamento para vocês, tá? Um questionamento. O que diferencia o triângulo equilátero do triângulo isósceles? O que diferencia um triângulo do outro? O equilátero é um triângulo que possui os 3 lados iguais e o isósceles possui 2 lados iguais, tá? Outro questionamento. Se um triângulo tem um ângulo obtuso, como ele é classificado em relação aos ângulos? Se ele possui um ângulo obtuso, ele é um obtusângulo. Um obtusângulo, né? Lembra? Um ângulo com mais de 90 graus. Bom, o professor vai passar uma atividade para vocês agora para casa, tá bom? Essa aqui vai passar aqui. Ó, eu vou ler o enunciado aqui, ó. Um triângulo a partir de 2 retas paralelas e uma transversal, tá bom? Quando uma reta transversal corta 2 retas paralelas, todo o triângulo com vértices nessas retas apresenta pares de ângulo de mesma medida, tá bom? Isso faz com que os triângulos criados sejam semelhantes e tenham lados proporcionais. Assim, podemos classificá-los tanto pelos lados como pelos ângulos. Bom, o professor vai passar umas instruções aqui para vocês e vocês vão fazer essa atividade e vamos ir trazer na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha aula, uma aula bem rapidinha. E na próxima aula a gente volta a se falar e vocês tragam para mim essa atividade seguindo as instruções, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima aula.